O Evangelho segundo a narrativa de Mateus, o capítulo de número 14, o versículo de número 22. A Bíblia conta a história em que, enquanto Jesus despedia a multidão, ele insiste aos seus discípulos que entrem no barco e passe para o outro lado. Depois se retira para poder orar. Mas percebe que os seus discípulos estão passando por aflição. Era uma noite muito chuvosa e o vento agitava o barco, todos estavam muito desesperados. No barco estavam seus discípulos. Entre eles, 4 pescadores com muita intimidade com o mar. Mas Jesus percebe a situação de perigo em que eles corriam. E Jesus vai ao encontro deles e caminha sobre o mar. Num certo momento, Pedro, e todos pensando que era um fantasma, Pedro pergunta se de fato fosse o mestre, se ele poderia ir para o encontro. E Jesus pede que ele vá. Vai dizer a Bíblia que quando Pedro percebe que o vento estava muito agitado, cai. E Jesus levanta Pedro. Aqui nós entramos com 3 questões muito interessantes para as nossas vidas. Nós podemos perceber, primeiro, a preocupação com o mestre em relação aos seus discípulos. Não só os discípulos, mas com uma multidão que o seguia. A Bíblia vai dizer que Jesus jamais despediu o povo de mãos vazias. E vai ser assim conosco sempre. Ao entrarmos na presença do mestre, jamais sairemos de mãos vazias. Pense nisso. A segunda questão muito interessante é que o mar estava agitado. E quando Pedro cai, Jesus levanta Pedro. Eu não sei onde você caiu. Eu não sei em que momento você fraquejou. Em que momento vieram as dúvidas. Em que momento vieram os mares agitados, os ventos impetuosos, batendo contra o barco, agitando a situação onde você estava. Talvez você tenha entrado em desespero, sim. Tenha fraquejado, tenha desanimado. Mas o mais interessante para dar um desfecho na história é que a Bíblia vai dizer que Jesus pega Pedro pela mão, assim como te pega nesse momento, e ele entra no barco. Eu quero dizer para você nesse momento, permita que o mestre entre no barco. Não interessa a tempestade, ele vai acalmar. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória.